Bem-vindos a mais um episódio do F Carreiras e hoje a gente está aqui com Carlos Amadi, diretor da Academia de Planejadores. Estou muito animada para a gente falar hoje sobre um tema muito relevante na atualidade, que é planejamento financeiro. Então, bem-vindo, Carlos. Agora, antes de a gente começar o nosso bate-papo, já vou dizer, se inscreve no F Carreiras, segue a gente lá no FK Partners. Toda quinta-feira, um novo episódio para você que está tentando entrar aí no mercado financeiro e não sabe por onde começar. Então, bem-vindo, Carlos. Tô bem animado pro nosso bate-papo, porque finanças pessoais, planejamento financeiro é um tema que eu adoro, né? Trabalho com isso diariamente. Então, tô bem animada para bater esse papo aí com você. Mas, para começar, se apresenta pra gente, conta um pouco da sua história, como que você entrou no mundo do planejamento financeiro, se você já começou essa carreira nesse mundo, ou se foi algo que foi acontecendo no decorrer da sua vida. Então, por favor. Obrigado, antes de mais nada, pelo convite. privilégio participar, parabéns pelo projeto. Então, obrigado pela oportunidade. Hoje eu sou o diretor da Academia de Planejadores, mas eu acho que a minha relação com esse universo do planejamento financeiro pessoal e familiar começou, de alguma forma, talvez timidamente, há bastante tempo, em meados de 2013. Né? Eu sou formado em administração de empresas, estudei na Facamp, lá em Campinas. De alguma forma, Tainara, eu acho que ao longo talvez até antes de inaugurar minha trajetória acadêmica, né, o mercado financeiro me convidava, de alguma maneira, né? Eu acho que muita gente tem, e eu sei que a gente está aqui se comunicando, talvez diretamente com profissionais inseridos, né, no mercado financeiro de alguma forma, mas entre os jovens particularmente, né, o pessoal que está inaugurando a trajetória acadêmica, o mercado financeiro, ele é convidativo, né? Existe uma percepção de um certo glamour por você atuar no mercado financeiro. E acho que isso sempre fez parte de como a coisa evoluiu, né? E para mim isso se somava a um exemplo que eu tinha dentro de casa, né, do meu pai, que era um economista de formação, contador também, que construiu uma carreira bastante satisfatória, de muito sucesso na área de auditoria. Era o grande exemplo que eu sempre tive, né? Foi alguém que também exerceu uma positiva influência para todo o meu eixo de formação acadêmica. Mas o que aconteceu, né? A partir de começar minha trajetória acadêmica, né, um pouco tempo depois disso, houve um evento na minha vida que foi um grande definidor daquilo que aconteceu a partir daí, que foi o falecimento do meu pai num acidente de trânsito. Isso aconteceu em 2009, né? E como você pode imaginar, isso foi assim um baque tremendo. Quantos anos né? você tinha na época? Naquela época eu tinha 19 anos. Caramba. 19 anos, né? Estava cursando a faculdade. Muita coisa aconteceu depois disso, né? Mas eu acho que aí a coisa começou a me direcionar de fato para esse objetivo de construir uma carreira no mercado financeiro a partir do momento em que, em 2013, salvo engano, eu conheci o André Novaes, né, que hoje é um grande parceiro de negócio, é o fundador da Academia de Planejadores, fundador da Life Finanças Pessoais, a empresa a qual eu sou associado atualmente. E eu me lembro ainda nitidamente da primeira interação que a gente teve com ele naquela ocasião, eu na companhia da minha mãe e do meu irmão. Eu tenho um irmão um pouco mais jovem do que eu. Numa primeira reunião com o André, que foi uma reunião diferente de todas as experiências que eu havia tido anteriormente com profissionais do mercado financeiro, né? E a minha trajetória de vida tinha me dado a oportunidade de interagir com bastante gente, desde o que é tradicional, né, de se esperar, gerentes de banco, etc., até private bankers, profissionais com alguma sofisticação, né? Mas aquela interação que eu tive com o André foi diferente de tudo que eu poderia esperar, né? Foi uma conversa com um profissional de serviços financeiros que praticamente não passou por nada envolvendo diretamente o dinheiro, né? Era um cara que estava ali para nos ouvir, para perguntar sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre o que a gente imaginava como a visão da nossa família para o futuro. E de alguma forma aquilo me impactou, né? Bastante coisa se sucedeu aquilo. Eu tive uma outra trajetória, uma outra experiência no mercado financeiro, passando pela área de assessoria em fusões e aquisições. Até que, depois de algum tempo, já na companhia do André como nosso planejador, né, houve um convite bastante contundente para que eu pudesse me desvincular da empresa na qual eu estava trabalhando naquela época, na área de M&A, para contemplar essa carreira, né, como planejador e me associar à Life Finanças Pessoais. E foi assim que eu fiz. Então, apesar de eu atuar como planejador diretamente há pouco mais de 3 anos,
eu tenho bastante consciência de que eu, de alguma forma, fui atraído, inserido nesse universo a partir daquela primeira interação com o planejador financeiro, em meados de 2013. Então, foi a partir daí que tudo começou a acontecer. Caramba, muito legal essa história. Eu acho muito legal quando... É muito interessante escutar essas histórias de como a pessoa se interessou pelo mundo de finanças pessoais. E normalmente é uma história envolvida e tocante por trás, porque quando a gente fala de planejamento financeiro, não tem como a gente tratar desse assunto sem entender a história daquele indivíduo. Porque cada planejamento, cada família tem uma história diferente com relação ao dinheiro. Cada pessoa recepciona isso de uma forma até... Aqui na FK a gente tem o curso que eu comentei com você com Paz e Dinheiro, né? Que é isso que você comentou desse glamour relacionado a mercado financeiro. A gente pensa em mercado financeiro, a gente já imagina Faria Lima, a gente já imagina investimentos e ações, B3. Mas existe todo um né? Todo Você precisa saber administrar o seu dinheiro. Tem uma frase que eu gosto muito, é que se você não sabe administrar R$1.000, você não vai saber administrar 5, você não vai saber administrar 10. Mais dinheiro não gera conhecimento financeiro, mas conhecimento gera dinheiro. Então, essas frases, pra mim, é uma coisa que eu levo pra vida e é interessante escutar a sua história com relação a isso, porque eu também tenho, assim, finanças pessoais é uma coisa que entrou na minha vida muito cedo. Eu tive também na minha casa uma pessoa que era vinculada a isso muito, então minha mãe, minha madrasta, na verdade, eu chamo ela de mãe 2, ela me criou. Ela foi 35 anos bancária. Então, eu lembro de ter 7 anos e tá embaixo do caixa do banco, enquanto ela fechava na época malote, ela fechava malote, eu tava embaixo ali, aquele cheiro de cupom fiscal, viciante, né? Fica que horror. Mas aquele cheirinho de cupom fiscal, eu lembro disso, e então eu cresci numa casa muito controlada financeiramente. Então eu cresci numa casa onde, por exemplo, a minha mesada era paga através de uma lista na parede, conforme eu ia criando e marcando as coisinhas que eu ia fazendo em casa, eu ia recebendo, eu tinha 10 anos. Cresci numa casa onde eu ganhava R$3 pra comprar o pão, eu precisava trazer o troco e o cupom fiscal. Cresci numa casa onde, quando eu tinha 15 anos, enquanto meus amigos recebiam uma mesada, eu recebia um valor X de acordo com o orçamento que eu tinha pra passar aquele mês. Meu pai não me dava mais dinheiro, então eu tinha um valor pra ônibus, eu tinha um valor pra almoço e eu que tinha que administrar aquele dinheiro. Parece bobo, mas quando você cresce numa casa assim, você se torna um adulto responsável financeiramente, porque você tem a visão de que dinheiro não é algo fácil de se conquistar, né? Tem um tabu que a gente vê hoje nas famílias, que é o famoso, o filho pergunta, posso ter isso? Mas dinheiro não nasce em árvore. Mas se dinheiro não nasce em árvore, ele vem da onde? Porque nenhum pai explica, não fala quanto ganha pro filho. Não fala quanto custou a nossa casa. Não explica isso pra criança. Então a criança cresce sem entender o valor daquilo que ela tem. Exato. E eu tenho em casa, meu marido também tem uma experiência completamente oposta à minha. Ele cresceu numa casa onde dinheiro era pra ser gasto. A vida é uma só, a famosa, né? E esse impacto entre essas duas relações trouxe uma nova mentalidade em mim. Aquele negócio de tipo, eu posso te ajudar. E quando você percebe que você pode ajudar e o quanto isso melhora a vida daquela família, isso te traz uma alegria, assim, de você conseguir ter ajudado aquilo. Eu acho que é muito isso relacionado ao planejador financeiro. Não sei suas experiências com clientes, mas quando você sente que você conseguiu ajudar aquela pessoa... E às vezes o ajudar não é fazer ela ter mais dinheiro ou ganhar mais dinheiro. Ela se organizar com aquilo que ela tem. É o dia a dia, né? Um dos grandes desafios, talvez, né? Num processo estruturado de planejamento financeiro para pessoas e famílias é justamente a maturidade para você entender qual é o ponto de equilíbrio ideal entre uma vida vivida com plenitude, de forma satisfatória, a partir do bom uso dos seus recursos no presente, mas ao mesmo tempo em que o seu futuro também é contemplado, né? E devidamente planejado. É muito comum que as pessoas tenham uma visão um tanto quanto dicotômica entre viver o presente e planejar o futuro, mas eu realmente acredito que é possível encontrar uma abordagem integrativa. E isso não necessariamente é resultado de uma situação patrimonial extremamente robusta ou de um fluxo também robusto. É possível, sim, você construir uma vida vivida com intensidade hoje e planejar o futuro. Agora, tudo isso, Tainara, acho que o seu relato comprova, corrobora o que eu vou dizer. Necessariamente isso passa por melhorar as pessoas, né? Promover o amadurecimento das pessoas e das famílias. E isso, por sua vez, é uma consequência de um processo que estimula as pessoas a construírem diálogos, né? Diálogos que sejam
funcionais, que sejam saudáveis, que sejam produtivos no contexto familiar. Então, o papel de um planejador, entre várias outras coisas, ele vai muito além de tudo que diz respeito à gestão do dinheiro, né? A gestão do orçamento, do fluxo de caixa, a gestão de riscos, enfim, todo o grande escopo do planejamento financeiro, como ele é previsto, inclusive pelas certificações, né? Mas ele precisa ir além. Essa é um pouco da nossa visão, da nossa abordagem, né? De que precisa haver a capacidade de conduzir as pessoas num processo de autodescoberta, de autoconhecimento, de amadurecimento. Eu acho que mais do que somente melhorar a vida das pessoas a partir do bom uso do seu dinheiro, o papel de um planejador precisa também ser percebido como melhorar as pessoas em si, né? É um pouco de como a gente pensa sobre isso. Bacana. E quando você fala sobre isso, acho que vai muito de encontro também com... É difícil, porque quando você fala disso, você tá falando em mudar, muitas vezes, hábitos enraizados naquela pessoa. Então, mudar um hábito, assim como criar um hábito, é muito difícil. Então, quais são as maiores dificuldades na tua visão com relação ao papel do planejador financeiro? Aonde está, talvez, o maior desafio na hora de executar bem o seu papel de planejador financeiro? Bom, eu vou pegar esse gancho sobre o que você comentou sobre hábitos, né? E talvez aqui a gente possa elaborar alguns dos desafios, né, do planejador, porque eu acho que esses desafios, os principais, Tainara, eles, por incrível que pareça, né, e talvez isso seja uma impressão diferente do que o pessoal costuma enxergar, eles não são técnicos, né? Os principais desafios são de caráter relacional. Eu realmente percebo que na trajetória, se você observa a linha de carreira e enxergando uma carreira longeva de um planejador ou planejadora financeira, a sua formação continuada tem que passar por, entre outras coisas, entender como que você pode ser um promotor de diálogos, como que você pode criar alinhamento no contexto de um casal, no contexto conjugal, no contexto familiar. Você tem que ter algum domínio de alguns elementos psicológicos. O planejamento financeiro alicerçado no que a gente chama de planejamento de vida, né? Necessariamente ele tem alguns elementos terapêuticos, né? Isso não quer dizer que necessariamente você precisa buscar uma formação acadêmica como psicólogo ou qualquer coisa nesse sentido, mas você tem que desenvolver esse tipo de sensibilidade. Em muitos momentos, inclusive, desenvolver algum conhecimento no que tange a, por exemplo, como é que um hábito é formado, né? Porque é um fato que não é à toa que as pessoas são muito mais propensas a viver o presente, né? Do que a olhar com vigor, com intencionalidade para o futuro, né? É muito mais fácil, é muito mais prazeroso, é muito mais satisfatório gastar hoje do que poupar e investir para o amanhã, né? E o cérebro, o funcionamento do cérebro explica por que isso acontece, né? Nós somos condicionados biologicamente a valorizar muito mais as recompensas imediatas, né? Portanto, o papel de um planejador tem que ser também nessa direção de promover um reconhecimento de alguns padrões de comportamento que precisam ser, muitas vezes, revitalizados, né? É muito difícil você substituir um hábito por outro. Você tem que criar um espaço, né, que seja propício para que exista uma certa reprogramação mesmo. Se eu puder complementar isso que você está falando, no Paz e Dinheiro a gente trata muito a gente tem, não sei se você conhece Daniel Kahneman, filósofo, ganhou um prêmio Nobel de Economia. E nos estudos dele, ele fala um pouco sobre o eu memória e o eu experiência. Então, ele cita essa correlação entre o ser feliz e estar feliz, que são duas coisas completamente diferentes. Então, o prazer relacionado ao consumo, ele tá muito mais conectado com o estar feliz momentaneamente. Então, quando você compra, você libera certos... o quarteto da felicidade, que são hormônios em relação à neurologia, enfim. Principalmente a serotonina. Então, você compra, você sente aquele prazer imediato daquela compra. E assim como qualquer outra droga ou hormônio liberado no seu corpo, ele vai baixando os índices e você passa aquele momento. Então, o que você faz? Você compra novamente. Exato. Porque aquilo te causa aquela sensação momentânea de felicidade ou prazer, no caso, né? Que é o eu experiência. Normalmente, essa busca pelo prazer no consumo pode se tornar um transtorno que se chama oniomania, que é o prazer na compra. Você compra compulsivamente por trazendo aquilo. E muitas vezes isso é algo comum de se observar. Exatamente por isso, porque a pessoa tem isso enraizado de que aquilo faz ela uma pessoa feliz. Ela compra, ela tá feliz.
mas é passageiro, ela não é um ser humano mais feliz. Então, é muito interessante você falar isso, porque as memórias, normalmente, elas não estão vinculadas ao uso do dinheiro e a pessoa não tem a conexão, ela não consegue ligar, né, os fatos aos atos, no caso. Exato. Então, muito bacana a sua colocação. Em alguns casos, isso chega a ser talvez um pouco mais crônico, né, do que em outros e potencialmente muito problemático. Existem pessoas que são realmente muito, muito propensas a um padrão de consumo incondizente com a sua realidade financeira. É difícil, é desafiador você quebrar esse padrão, mas existem mecanismos, né? Sim. Entre outras coisas, o que a gente pode mencionar é a relevância, a importância de você estabelecer o que a gente chama de a visão longa, né? Ajudar uma pessoa, uma família a articular quais são os seus desafios, né? E somente o processo de articulação dos desafios é profundamente transformador, né? Muitas vezes a pessoa tem uma percepção quase que inconsciente de que existe um desafio. Existe um padrão que tem que ser mudado, mas ela nunca teve a oportunidade, ela nunca foi convidada para articular isso. Por articular, eu estou dizendo, você tem que vocalizar, né? Sim. E aí você reconhece e começa a se construir um processo de transformação. O primeiro fato é aceitar que você tem um problema. Exatamente. E depois tratar dele. É um processo de aceitação que tem que ser conjugado, idealmente, com essa visão longa, e não só a visão longa da pessoa ou da família, mas se estabelecer também ao longo do caminho, talvez algumas celebrações intermediárias, né? Planejamento de vida também serve, convenhamos, para você gastar o seu dinheiro no presente e gastar bem, né? Entendendo aquilo que você valoriza e prioriza. É difícil quando você está contemplando um objetivo que você imagina que seja alcançado daqui a algumas décadas, ele está muito distante. E se você só fica fixado nesse objetivo que é alcançado daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos, isso é um grande convite, inclusive biologicamente falando, né, para que você se desvie da rota. Que você desista, né? Desista. Tem um livro que é basicamente a base, né? Qualquer um que entra no mercado financeiro acho que lê esse, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. E clássico. Tem uma frase muito interessante que eu nunca tinha parado para raciocinar dessa forma. Até ler essa frase, aquilo me fez pensar, e o que você falou é excelente, que no livro ele fala que poupar demais é tão perigoso quanto poupar de menos. Então, você estabelecer uma meta de poupança. Então, eu tenho poupança, vou guardar tanto de dinheiro, sobrou a mais, vou guardar esse a mais. Não faça isso. Se você estabeleceu uma meta, você cumpriu uma meta, se você consegue aumentar um pouquinho para o mês que vem, beleza. Mas aproveita que você bateu aquela meta, sobrou um pouquinho. Parabéns, utilize daquela... Foi uma vitória. Assim você continua com a motivação para seguir adiante. Exatamente. E essas pequenas vitórias têm que ser celebradas. Sim, né? É importante você estabelecer, muitas vezes até rituais familiares para pessoal. Vocês alcançaram um objetivo relevante aqui. É um milestone, é um marco importante. Celebrem, né? Façam disso uma celebração ao longo da caminhada. Isso é uma forma de talvez a gente driblar um pouco dessa nossa dificuldade de olhar muito para frente, né? E eventualmente ficarmos suscetíveis a desvios na rota. Né? Quando você consegue mudar um hábito ou criar um hábito, né? Eu falo, quando eu tô dando as aulas ou as palestras do Paz e Dinheiro, eu comento com as pessoas, assim como você fazer dieta ou ir para a academia é um hábito. Então, vamos supor, você começou uma dieta. Começar é o mais difícil. No primeiro dia você tá animado. No segundo, você tem que comer aquela cenoura de você não aguenta mais já. Então, você começa a desenvolver aquilo. Agora, a partir do momento que aquilo se tornou um hábito na sua vida, quando você deixa de fazer, então, um dia eu comi errado, você se sente mal no dia seguinte, porque você se alimentou do jeito que você sabe que não é o correto. Com finanças, é a mesma coisa. E as pessoas, elas têm dificuldade de acreditar na minha fala. Eu falo por experiência. A partir do momento que você cria o costume de se pagar primeiro, então, o comum hoje na família brasileira é: eu recebo, eu pago minhas contas, eu vivo. Se sobrar, eu guardo. Falo, tá correto isso? Não, não tá correto. Primeiro você se paga, você guarda, você investe no seu futuro. Depois você paga as suas contas e depois você vê. Então, quando você começa a se pagar primeiro, isso vira um hábito. E no mês que você não consegue fazer isso, você já se sente mal. Poxa, eu não consegui guardar o dinheiro que eu queria. Então, tornar as finanças pessoais da sua casa um hábito pra mim, né, Tainara, é o primeiro passo. Quando você torna aquilo um hábito, e quando eu digo tornar isso um hábito, então você quer dizer que eu tenho que guardar dinheiro? Não, finanças pessoais é muito mais o planejamento, ele vai muito além do só guardar o dinheiro. Claro. É você administrar aquilo, é você
quebrar o tabu de falar sobre o dinheiro dentro da sua casa, né? Falando em tabu dentro de casa, eu acho que o orçamento familiar é uma coisa muito difícil, porque a gente tem, como na minha casa, por exemplo, a gente tem 2 personalidades completamente distintas e para você chegar num ponto X ali, num equilíbrio, é muito complicado, né? Quais são as suas experiências com famílias, no caso, assim? Tem algum caso que te desperta lembranças, assim? Qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou? Tem alguns casos, todos eles, de alguma forma, né, eles conjugam de algumas características similares, né? E elas vão na direção de uma dificuldade conjugal, né? Uma dificuldade no contexto de um casal. Primeiro de conversar abertamente sobre dinheiro, né? Como você bem colocou, dinheiro é um tabu, talvez seja um dos maiores deles, não né? é à toa que é um dos maiores motivos de divórcio no Brasil, né? Exatamente, isso é um fato, né? Então passa por essa dificuldade de realmente conversar, de conduzir bons diálogos sobre dinheiro. Num contexto como esse, quando o casal não tem... Primeiro, ele não conversa sobre isso, né? Não é uma agenda natural, né? E ele talvez nunca tenha sido convidado a conversar sobre isso abertamente. Soma-se a isso situações, agora que eu me recordo, nas quais existe uma discrepância muito grande entre o nível de renda do marido, né, do homem e da esposa, e do papel percebido também pelo homem e pela mulher como provedor ou provedora de uma família, né? Isso é a receita para um desafio. Não é um desafio impossível de ser transposto, né? Mas ele leva tempo. É realmente uma agenda de renovação da aliança entre o casal, né? Eu percebo hoje, Tainara, uma parte importante do meu papel na condução desse processo junto a casais, sejam casais que ainda não têm filhos, sejam casais que já têm filhos, independente da idade dos filhos, né? Mas de atuar também como um promotor dessa percepção de que, pessoal, a gente tem que cuidar da aliança que existe entre vocês, né? Eu me sinto muito confortável em dizer que o bom planejamento financeiro salva casamentos, né? É uma ferramenta para literalmente salvar casamentos. Você pode mudar a trajetória da vida de um casal a partir dessa articulação madura, de uma boa conversa sobre dinheiro, de diálogos funcionais. Muita gente não percebe que existe, além da traição física, né, o famoso chifre, existe a infidelidade financeira. Infidelidade financeira, assim como a traição física, digamos assim, ela tem o mesmo impacto. É uma traição, uma quebra de confiança. E o que a gente vê muito em casais é a infidelidade financeira. Então, a gente vê marido que tem uma conta separada para guardar dinheiro da esposa, a esposa que tem um cartão de crédito que o marido não sabe da existência, companheiros eles separando as contas, não comunicando. A gente já presenciou casos, por exemplo, onde uma das partes compartilhou que tinha comprado um carro escondido do cônjuge para pagar, para dar para a filha do antigo casamento. Então, é algo que a gente... E é um carro. É um grande investimento. Teve um grande impacto no orçamento daquela família. Então, a infidelidade financeira é algo grave que precisa ser discutido, né? Dentro de casa. Esse seu exemplo me trouxe agora à mente, né? O caso de um casal de clientes muito querido que eu atendo já há algum tempo. Certamente, se eles ouvirem esse podcast, eles saberão que eu estou me referindo a eles. Mas chegou um determinado momento, a gente já havia passado por esse processo de descoberta, por uma articulação de tudo isso, mas o esposo, né, o homem dessa relação, comprou, sem consultar a sua esposa, um Fusca. Um Fusca? Um Fusca, Bacana, clássico. Um clássico. Você pode imaginar que ela ficou um pouquinho incomodada, né? O Fusca hoje está um pouquinho encostado lá, mas graças a Deus as coisas estão bem com eles. Mas assim, brincadeiras à parte, né? E essa é uma situação real mesmo. Isso é preponderante, sabe, Tainara? A gente tem que perceber realmente que o nosso papel, se a gente quer contribuir, né, verdadeiramente para transformar a vida das pessoas, a gente não pode se esquivar desse tipo de situação. A gente tem que se colocar como uma fonte de maturidade, uma fonte relevante para realmente atuarmos como guias, né? Conduzirmos um casal, uma família nessa direção de maturidade de relacionamento, passando também por toda a conversa, o papo de grana, a conversa sobre projetos compartilhados. O grande veículo que eu tenho encontrado para promover isso de uma forma saudável novamente, né, ajudando a família e o casal a
juntos construírem uma visão compartilhada, né? Eles têm que... É um processo é quase uma coautoria, uma co-construção de um projeto de vida que passa a ser observado de uma maneira compartilhada. É muito comum casais um pouco mais disfuncionais no que tange a tudo isso, né? Iniciarem esse processo ainda com uma visão muito segregada, como você colocou. Sim. As contas são separadas, cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua renda, cada um gasta do jeito que quer. Nos casos mais complexos, aí a gente começa a perceber, por exemplo, a omissão de alguma coisa, alguns deles, por exemplo, contraindo dívidas que o outro desconhece. E veja, o impacto que isso pode ter, né, na consecutividade do projeto de vida é tremendo, podendo chegar a divórcio, inclusive. Exato. Né? Esse é o grande ponto. Né? Eles precisam começar a enxergar todo o processo de construção de um projeto como algo que é compartilhado, inclusive a renda de uma forma compartilhada, os investimentos planejados de uma forma compartilhada, o orçamento sendo percebido também de uma forma compartilhada. O que as pessoas às vezes esquecem é que você guardar com o seu cônjuge é guardar em dobro. As metas vão ser alcançadas muito mais rápidas se vocês trabalharem de mãos dadas. Então, se um cavalo puxa uma carroça, 2 podem puxar um caminhão. Então, você parar e observar que trabalhar com o seu parceiro é algo que vai te proporcionar grandes conquistas. É muito fácil. E a pessoa tem essa visão de, mas daí então a gente vai juntar todas as contas, porque ele não quer que eu gaste com tal coisa. Eu falei, mano, não é assim também que funciona. Quando você, na minha opinião, você compartilha os gastos, existe uma proporcionalidade também. Então, porque muitas vezes a gente escuta mas se eu pago 50%, você tem que pagar 50%. Não é bem assim. Se você ganha 4 mil e ela ganha 2, a gente tem que tratar isso nas devidas proporções. Claro. 50% para você é 2 mil, para ela é 1.000. Então, quando a gente alinha isso entre o casal e se entende a proporcionalidade dos gastos, dos custos, também existe depois todos nós contribuímos para manter o nosso lar estável. Agora, o resto que ficou na nossa conta, cada um pode fazer o que bem entender com o seu dinheiro, porque a gente entende também que eu, pelo menos, Tainara, vejo dessa forma. Quando se existe um casal, ainda assim existem personalidades e indivíduos separados, embora o futuro e o planejamento deve ser conjunto, ainda se existem personalidades distintas, com desejos distintos e que devem ser atendidos, porque a partir do momento que você perde a sua personalidade, a gente acaba criando outro problema conjugal, onde você acaba abraçando a personalidade de outra pessoa, o que também não é adequado, porque com certeza a parte que perdeu a personalidade vai acabar sendo muito prejudicada e vai se perder no meio do caminho. Então, a partir do momento que você une o que precisa ser unido e separa aquilo que pode ser de cada um, as coisas fluem mais fácil. Então, o casal precisa ter esse jogo de cintura, né? Casamento é ceder. Exatamente. Não existe casamento onde você vai viver fazendo o que você fazia quando você era solteiro. Em algum momento você vai ter que ceder. Caso você não queira ceder, você precisa rever seus conceitos de casamento. Será mesmo que você quer estar num casamento, né? Então, não adianta muito ter essa segregação total e também união, porque não funciona. Não funciona. E Carlos, conta pra mim, para as pessoas que estão escutando a gente, que falam assim, nossa, super me interessei, quero ser um planejador financeiro. Por onde elas deveriam começar? Qual que é a sua opinião aí como um cara experiente nessa área? Qual é o primeiro passo para quem não tem experiência nenhuma nesse mercado? Um fator preponderante aqui, Tainara, é que a minha trajetória e a história que eu tenho tido o privilégio de acompanhar de vários outros profissionais dedicados ao verdadeiro planejamento, primeiro, ela aponta para a relevância de você procurar mentores. Sim. Tá? Isso é muito importante, né? A nossa prática, o dia a dia de um planejador financeiro, sobretudo o dia a dia de um planejador financeiro independente ou interdependente, conectado a uma plataforma, né? Enfim, quase que não importa qual seja o seu modelo de atuação. E os modelos, como a gente sabe, são diversos, né? Nós sempre, desde a fundação da Life Finanças Pessoais e da academia, defendemos o modelo direto. O modelo no qual o planejador é remunerado de uma forma direta, exclusivamente pelo seu cliente. Mas independente do modelo, a carreira de um planejador é uma carreira um tanto quanto solitária, né? Você está no seu dia a dia trabalhando sozinho, interagindo com os seus clientes, com pessoas e famílias, mas em muitos momentos é uma prática um tanto quanto solitária. Procurar mentores é uma parte fundamental da trajetória de formação de um planejador financeiro. Até porque, se a gente observa a maneira como tudo isso está progredindo, né,
E é importante também para um novo potencial planejador ou planejadora observar essa contextualização histórica da nossa profissão, né? Tudo aponta claramente para cada vez mais relevância para o papel de um planejador ou planejadora sendo percebido como uma profissão, né? Certo. Alguém que se dedica exclusivamente para fazer planejamento de fato, né? Tem um cara que articulou isso muito bem, que é um americano chamado Bob Veres, Bobveres. E ele, em 2016, salvo engano, lançou um livro cujo título é The New Profession, a nova profissão. E ele articula muito bem nesse livro justamente essa tendência, que claro que nos Estados Unidos já é mais consolidada, mas a gente percebe isso claramente agora no Brasil também, cada vez mais. A profissão planejador financeiro sendo percebida como uma profissão tão consolidada e reconhecida como a profissão de um advogado, de um médico, de um engenheiro ou qualquer outra coisa. Então, eu colocaria como pontos principais: procure por mentores, pessoas que já estejam nessa grande arena, inseridos nessa arena, que já tenham passado por aquilo que você vai passar nessa trajetória, e se ocupe também com todos os aspectos da sua formação. O que eu quero dizer com isso? A sua formação passa pela base técnica, ela é absolutamente primordial, né? Sim. E como a gente está aqui conversando no contexto da escola, que é referência nacional em preparativo para certificações, se o seu objetivo é atuar como planejador ou planejadora, mire na certificação CFP indiscutivelmente, né? Com certeza. É a grande marca de distinção para a nossa prática. E o arcabouço técnico está contido ali. Posso fazer um adendo nesse seu comentário? Quando a gente fala em mire na certificação, principalmente se tratando do CFP. Exato. Focando no se tornar um planejador financeiro, mire na certificação pensando também na sua preparação para o mercado e não apenas passar na prova. Porque a gente vê, é muito comum a gente ver no mercado aí cursos, tira a certificação em 30 dias, em 20 dias. Não acontece assim. Você pode até passar na prova, mas será que você está qualificado a dar consultoria para uma família? Você vai estar tendo um grande impacto dentro de uma casa. Exatamente. Dentro de uma vida. Então, assim, a preparação para o CFP, ela deve muito além de somente passar na certificação. Você tem que estar muito bem preparado. Então, muito cuidado para as pessoas que estão entrando nesse mercado. Cuidem da sua preparação para a prova. Utilizem isso também como uma forma de você se preparar para o mercado e não apenas para passar numa certificação. Porque, querendo ou não, eu vou falar agora assim, passar numa certificação é fácil, né? CFP são 6 módulos, é tempo de prova, é um dia inteiro, é complicado, é cansativo, mas o que eu quero dizer que é fácil eu estudo, eu passo. Se eu estudei, eu passei. Agora, você estar preparado para um mercado como planejador financeiro aí é outros 80, não é mesmo? Então, presta muita atenção nessa certificação. Eu puxo a farinha aqui para FK Partners, porque a FK, assim, 16 anos agora, quase 17 dentro do mercado. CFP foi uma das primeiras certificações que a gente começou a dar curso aqui dentro. São 8 apostilas. Tem coisa pra caramba dentro do curso, professores qualificados, e aqui o ideal os nossos professores estão no mercado. Então, as aulas trazerem essa troca até, eu ia puxar pra Life. Então, quando você falou assim, procure uma mentoria, é uma profissão sozinha, né? Você acaba fazendo isso, não tem uma equipe, digamos assim, mas você ter a troca, né? Exato. Então, eu fiz o Life Cases com vocês, foi muito interessante essa troca entre profissionais. Então, eu trabalho sozinha, você trabalha sozinha, mas a minha experiência e a sua em conjunto podem trazer, né? Grandes ideias. Então, é muito interessante essa tua colocação de você procurar um mentor, né? Sem dúvida, eu acho que é um passo importantíssimo e escolher os mentores certos, né? Isso é muito importante. Esse senso de coletividade, de pertencimento a um grupo que de alguma forma conjuga, né, de alguns princípios, valores relevantes para a nossa prática, isso faz muita diferença. Concordo plenamente com você. A obtenção de uma certificação, né, o seu aprimoramento técnico, esse arcabouço teórico e técnico, ele muito mais importante do que obter de fato a certificação e colocar os 3 letrinhas depois do seu nome, é o processo pelo qual você passa até chegar lá. Com certeza. Né? E o que a gente promove, Tainara, no contexto da academia, é essa percepção de que esse profissional precisa compreender o mercado. Né? É um pouco do que você comentou. Existem alguns eixos diferentes na formação de um profissional. O primeiro dele é o teórico, né?
ou técnico, depois existe a prática, e além da teoria e da prática, existe o que nós chamamos de formação de mercado. Essa formação de mercado é o que dá para esse profissional uma visão abrangente desde toda a contextualização histórica desse mercado, onde tudo começou, como se começou a articular uma oferta de serviço pautada em um processo de planejamento financeiro para pessoas e famílias. Quais foram os principais marcos regulatórios que aconteceram ao longo do tempo, como que a proposta de valor começou a se sofisticar um pouco mais, passando, por exemplo, pela venda consultiva, até uma atividade mais orientada à gestão de recursos, até chegar, né, no momento presente que nós defendemos, que é um momento no qual cada vez mais essa atuação relacional se torna relevante. Sim. Né? É quando emerge o que a gente chama de planejamento centrado na vida, é um termo que nos Estados Unidos já está até consolidado, o Life-Centered Planning. Né? Então, observar todo esse arco narrativo histórico é importante, né? Além disso, formação de mercado é você compreender como que os modelos se comunicam ou não. Quais são as distinções entre modelos de negócio e modelos de cobrança. O que isso traz em relação a implicações sobre a sua base de cobrança e potencial, sobre a sua estratégia de precificação, sobre a sua remuneração, naturalmente, sobre o vigor financeiro que você encontra na sua carreira, o ramp-up da sua carreira, se ele é mais rápido ou mais lento. No modelo direto, indiscutivelmente, ele é mais lento. Todas as questões de dinâmica comercial da atividade, a preparação de uma base metodológica, né? Porque é muito diferente, como você bem pontuou, você aprender tudo que você aprende a obter uma certificação do que você se vê na frente de uma pessoa, de uma família. Claro, é a teoria e a prática. É a teoria e a prática. São duas coisas distintas. Como é que você conecta encontros, como é que você conecta reuniões, como você conduz essas pessoas na prática. Enfim, isso tudo, todo esse grande conjunto é o que nós chamamos de formação de mercado. É uma formação que precisa se complementar à formação da base técnica. Sim. Então, o que eu colocaria como passos fundamentais procure por mentores, pessoas que estejam caminhando essa caminhada, que já tenham alguma experiência naquilo que você quer desenvolver. E da mesma forma que você precisa se preocupar com a sua formação técnica, também não deixe de se ocupar com a formação de mercado. Excelente. É como eu colocaria. Muito, muito, muito interessante essa tua colocação. Espero que muitos planejadores, futuros planejadores, escutem essas suas dicas, né? E, Carlos, você acha que durante a pandemia... Bom, agora, durante esse ano, a gente teve a notícia de que o MEC aprovou, então, um novo currículo escolar. A gente vai ter finanças pessoais dentro das escolas agora como parte da grade curricular, né? Que é excelente, na minha opinião. Claro. Demorou, na verdade, né? Pra gente trazer isso pro Brasil, porque... Finanças pessoais é um negócio que tem que vir da infância. E percebe-se o aumento de assuntos, ou melhor, sites, pessoas que estão tratando agora de finanças pessoais e planejamento financeiro. Você acha que a pandemia teve um impacto nisso? Você notou que talvez a procura por um planejador financeiro ou a procura por pessoas que querem entrar nesse mundo como um profissional planejador financeiro aumentou durante a pandemia? Sim. Sim? A resposta direta é sim. Isso se reflete de forma muito prática no fluxo de pessoas que a gente percebe agora nos procurando, do ponto de vista institucional da Life. Né? A Life, como é uma empresa que foi fundada em 2007, já são quase 15 anos de trajetória, tem uma marca consolidada, as pessoas vêm até nós. Né? E desde a emergência, né, da pandemia, esse fluxo tem aumentado. Acho que a pandemia, Tainara, isso não é exclusivo para a nossa área de atuação, mas ela foi um potencializador, ela foi um acelerador de muita coisa, né? E particularmente no contexto do cuidado com as finanças pessoais, ela trouxe à tona e deixou muito evidente a importância de você se preocupar com isso, né? Sim. Não só se preocupar, mas se ocupar, né? Colocar em prática tudo aquilo que um bom processo de planejamento pode te proporcionar. Então, a procura está em alta, eu acho que outras coisas contribuem para isso, né? A atuação, por exemplo, de alguns influenciadores. É claro que a gente sabe que tem muita coisa que é tratada também de uma forma um tanto quanto superficial. Muito superficial. Eu acho que quando eu percebo aquele papo de bar que você tá comentando, e aí você escuta de longe alguém comentando assim, não, um amigo X investiu na ação de X... Faz você também. A pessoa tem R$500 na conta. Tá sobrando lá. Mas é só. Ela não tem sobrando mais nada. Ela não tem uma previdência. Ela não tem nada. Ela só tem aqueles R$500. Não compra. Compra que é sucesso. Então, essa visão do planejamento, né?
E o impacto que esses influencers e youtubers que a gente tá vendo muito tem na vida das pessoas. Então, eu já escutei muitas histórias de pessoas perdendo aquilo que seria a sua reserva de emergência com aplicações financeiras sem fundamento, sem estudo, né? No curso, no Paz e Dinheiro, eu falo bastante em Paz e Dinheiro, que é o meu amorzinho de produto aqui. O Paz e Dinheiro é meu aqui na FK. Meu e do professor Rafael Paloni, né? Que é nosso especialista em investimento. E a gente comenta muito isso. Então, eu tenho muita paixão por esse produto, porque é muito interessante ver a história das pessoas. Então, claro que a gente trata muito do um pouco mais básico, assim. Esse dia a dia, mais dicas de orçamento. Mas essa parte de você entender que um passo não é investir, é aprenda a investir. E no nosso curso é o 8º passo. A gente tem 7 antes desse que você precisa seguir. Por que que a maioria das pessoas não consegue investir? Porque pula os 7 passos anteriores. Por isso que um planejador financeiro é importante na vida da pessoa. Não adianta você querer pular passos e começar a investir sem ter o aprendizado ou entender. Você não precisa saber investir. Você pode ir atrás de um profissional, o famoso ter uma pessoa... Colhem quem sabe. É o famoso colhem quem sabe e pede ajuda, né? Mas você precisa saber pelo menos o básico. Você precisa organizar a sua vida antes de investir. Porque você quer investir, mas você não tem dinheiro. Para você começar a investir, você precisa ter o dinheiro para investir. Exato. Você não pode investir a sua reserva de emergência. Você não pode arriscar o dinheiro que você está juntando para comprar sua casa. Você precisa investir. Para independência financeira é necessário que você aprenda a investir. Claro. Mas não fique escutando. Então, a gente escuta na internet... eu tenho o famoso ranço, sabe? O ranço do youtuber que acorda de manhã cedo e filma. Hoje acordei e acabei de fazer R$500. Eu falo, não faz isso comigo. Não faz isso comigo. Porque a pergunta que eu faço pra quando eu escuto esse tipo de comentário... mas ele... Se ele tá tão bem, por que ele tá vendendo curso no YouTube? É uma boa pergunta. É uma pergunta que tem que ser feita. É uma pergunta que eu acho que a gente tem que jogar no ar aí, né? Você tá tão bem, por que você tá vendendo curso na internet? Se a sua ideia é ajudar, por que você não está ensinando gratuitamente? Se você não precisa de dinheiro, você está tão bem. Então, muito cuidado com dicas de não especialistas. O que você falou, colhem quem sabe e veja muito bem com quem você está se consultando. Para você não pegar dicas errôneas aí de mercado. Então, eu sei também que a academia, ela tá com um curso agora também que a gente tava comentando, do profissionalizantes, né? Então, o pós aí, certificação, pós-inserção no mercado, é se você entender como funciona, né? Fala um pouquinho mais do curso pra gente, como que funciona essa interação de vocês com os alunos, qual que é o propósito, porque eu acho muito interessante a gente trazer esse... Somente ter a certificação é importante, com certeza, ter a certificação é extremamente importante, mas é o primeiro passo, não para por aí. Tanto que você pode até tirar a certificação, mas você precisa de créditos na Planejar para continuar com ela. Então, isso já diz muita coisa, né? Então, como que funciona? Qual que foi a proposta de vocês quando surgiu essa ideia? A Academia de Planejadores foi fundada 10 anos depois da fundação da própria Life Finanças Pessoais. Enquanto a Life surgiu em 2007, a Academia foi fundada em 2017. Ela surgiu com o intuito, inicialmente, de servir a própria Life Finanças Pessoais como a nossa plataforma de expansão. E por expansão também entende-se formação de novos planejadores. Certo. Né? Agora, com a maneira como tudo tem evoluído e também a partir de uma percepção realmente de um papel cada vez mais relevante do planejador no mercado, hoje a academia é uma plataforma de formação não necessariamente só para profissionais que estejam contemplando uma carreira junto à Life Finanças Pessoais. Mas para literalmente qualquer profissional, seja ele já atuante no mercado financeiro em qualquer modelo, ou muitas vezes, como a gente tem percebido, uma demanda crescente de pessoas em transição de carreira. Certo. Né? Não só uma transição, muitas vezes, dentro da carreira, uma transição de modelos, mas uma transição de carreira. Por exemplo, um policial, um engenheiro, um médico que quer começar a atuar como planejador. Isso é crescente, né? A grande missão da academia, Tainara, é de alguma forma contribuir com uma revitalização do mercado. Essa revitalização passa por essa formação abrangente do profissional. Para isso, a gente articula esse processo de formação em algumas etapas, né, ou em alguns estágios. O primeiro deles é através de um conteúdo gratuito que a gente promove mensalmente. A gente faz todos os meses uma Open Class, uma aula aberta, com temas diversos. Você percebe na abordagem das aulas que a gente se orienta realmente muito mais a essas questões relacionais, comportamentais, familiares,
conjugais que envolvem o processo de planejamento financeiro de pessoas e famílias. Esse é o primeiro ponto de contato. Depois, a gente desenvolve estudos de caso, que são situações reais, né? No contexto da Life, a gente tem uma série de fóruns recorrentes internos. Um deles é o nosso fórum semanal de mentoria coletiva. Como é que funciona isso? A cada semana, um planejador ou planejadora da equipe compartilha com o time uma situação que ele esteja vivenciando junto a uma pessoa, uma família. E ele tem um desafio, né? Ele pode ser um desafio técnico, mas muitas vezes é um desafio também relacional, comportamental e assim por diante. E a gente se ajuda coletivamente. Alguns desses casos se transformam em estudos de caso, que são conduzidos. Um deles, você nos deu a honra da sua participação. Observando, então, situações verídicas na companhia de um planejador convidado para contextualizar esse caso, para a gente entender como é que a gente aborda tudo isso. E o principal conteúdo de formação da academia é o que a gente chama de CEP, que é o curso de excelência para o planejador independente, que é o conteúdo mais abrangente, né? Certo. É um curso modular com 10 módulos, mais de 30 horas de conteúdo, são 20 créditos qualificados no programa de educação Você precisa ter a certificação CFP para fazer o curso? Não necessariamente. Hoje em dia, inclusive, eu acho que a nossa distribuição de alunos entre CFPs e não CFPs talvez esteja quase 50-50. Mas aí a gente realmente se aprofunda nessa formação de mercado, em tudo que a gente conversou aqui anteriormente. E mais do que isso, né? O CEP é um convite. A gente procura imprimir no CEP um pouco daquilo que a gente imprime no cuidado com os nossos clientes, né? A gente convida esse profissional a ponderar, a efetivamente refletir, a pensar sobre a sua carreira. Isso é muito valioso, Tainara. As pessoas não têm, muitas vezes, ou de fato elas não têm tempo, mas a gente sabe que tempo é uma questão de priorização também, mas elas não têm o estímulo, muitas vezes, para uma ponderação mais aprofundada, para parar um pouco. Você tem que ter a gente chama isso de tempo de margem, né? Sim. É um tempo para você pensar. Então, o CEP é um convite para você pensar sobre a progressão da sua carreira, para onde você vai. E, por consequência, pensar sobre a sua carreira é pensar sobre a sua vida, né? O tempo que você dedica ao seu trabalho é muito importante, né? Na progressão do seu projeto de vida. É uma parte relevante da vida de qualquer um. Então, esse é o nosso convite também. Vamos pensar sobre tudo isso, né? Para onde você está apontando a sua trajetória profissional? Porque isso te dá condições de elaborar um bom processo decisório, de tomar boas decisões acerca de como você se posiciona, como você quer atuar, qual é a dinâmica, o que você quer promover de fato junto aos seus clientes. A partir daí, você consegue decidir em qual modelo você vai atuar, como você vai fazer isso, se você faz isso como um lobo solitário, ou se você faz isso em conexão com alguma plataforma, as suas decisões ficam mais claras. Então, essa é um pouco da identidade também do CEP. Muito legal. Vai muito de encontro com o que a gente está tentando com o F Carreiras aqui, porque a gente, essa transição profissional a gente vê também está muito presente dentro do próprio mercado financeiro. Então, você está com gestão de fundos, você quer passar para o planejamento financeiro, você ou conectar as duas coisas e você não sabe por onde começar. Muitos profissionais jovens são pessoas recém-formadas que querem entrar no mercado, estão tirando certificações, mas não sabem onde ir, porque o mercado financeiro é muito amplo. Ele é um mundo de possibilidades. Você pode trabalhar na FK como professor, você pode se tornar um profissional da educação financeira, não necessariamente estar dentro de um banco, né? Claro que aqui na FK a gente tem um processo... Aqui na FK a gente gosta de falar que a gente está do começo. Então, hoje são 108 professores, se eu não me engano, com a gente, atuantes, e todos eles estão no mercado financeiro. E eles dão aula na FK. Então, a gente preza por ter profissionais que estão no mercado. Porque a experiência você ter esse dia a dia do mercado, traz uma base que poucas pessoas têm. Então, a famosa teoria e prática são bem diferentes. Então, você ter essa consultoria, o F Carreiras, para quem não sabe, a gente tem toda semana um episódio novo, a gente traz profissionais de inúmeras áreas do mercado. Então, a gente já trouxe profissionais que saíram de uma carreira militar para entrar para o mercado financeiro. A gente teve a nossa professora, Ana Melissa, né, que hoje ela é professora de CFA. Ela se formou em biologia e fez teatro. E hoje está no mercado financeiro. Então, diferente de nós dois que tivemos talvez um pouco de influência dentro de casa, o que a gente percebe é que muita gente não tem essa influência e quer entrar no mercado, mas não sabe para onde ir. Então, tanto o CEP quanto o F Carreiras, acho que tem muito esse objetivo de direcionar. Então, abrir o leque aqui de possibilidades. É isso aí.
Bom, Carlos, conversamos bastante, fiquei muito feliz com a sua presença. Por mim, já passa, quando a conversa tá boa, vai, né? Rápido. Eu poderia ficar aqui mais um bom tempo. Sofreu, a produção vai sofrer depois para editar. Mas muito obrigada pela sua participação. Imagina. Vou deixar agora aberto para você encerrar, se quiser deixar uma mensagem, se quiser agora... Vou deixar a palavra para você aqui pra gente finalizar o nosso episódio de hoje. Obrigado por isso, obrigado pelo convite, é realmente uma grande satisfação e parabéns por esse projeto. Isso que vocês estão promovendo aqui é muito importante. As decisões de carreira são algumas das decisões mais relevantes na história da vida de qualquer pessoa e isso tem que ser conduzido com maturidade. Acho que vocês estão contribuindo para isso. Se eu puder deixar uma mensagem final, Tainara, para todos os profissionais, né, que de alguma forma começam a contemplar uma trajetória em conexão com esse universo das finanças pessoais, né? Para os profissionais que avaliam, seja uma transição, seja começar uma trajetória do zero, mas se dedicando ao planejamento financeiro, primeiro, você terá desafios, né, como em qualquer outra profissão. Se você quiser se dedicar à atividade de planejamento financeiro, conduzindo pessoas e famílias em um processo de planejamento de vida alicerçado no planejamento financeiro, você precisa se desenvolver em diversas áreas que vão muito, muito além das finanças, né? Tenha isso em mente, mas a minha mensagem central é uma mensagem de motivação. Eu quero te motivar a buscar essa carreira de fato. É evidente que cada vez mais a atividade do planejador, da planejadora, será cada vez mais percebida de fato como uma profissão. E tenha em mente que essa é uma atividade muito mais relacional do que técnica. Você vai precisar se desenvolver, você vai ter que entender, compreender, ter a capacidade de articular, conduzir famílias, conduzir pessoas, guiar famílias e pessoas. Esse é um papel muito privilegiado, né? Mas que traz uma responsabilidade tremenda. A nossa percepção, Tainara, é que mais do que transformar a vida das pessoas, a gente tem também o papel de promover o amadurecimento das pessoas. A gente muda as pessoas a partir de um cuidado maduro com os seus recursos. Por incrível que isso possa parecer, né, o papel de um planejador ou de uma planejadora financeiro ou financeira não é só sobre as questões financeiras que tudo isso envolve, né? Entenda que o dinheiro é somente um dos recursos que você pode ajudar uma pessoa, uma família a cuidar. Além do dinheiro, você tem que ajudá-los a cuidar melhor do seu tempo, a cuidar melhor dos seus relacionamentos, a compreender como que as suas capacidades intelectuais, laborais podem ser bem colocadas a serviço do seu projeto de vida. É um papel muito relevante. Então, eu quero encorajar a nossa audiência para que siga essa trajetória, procure mentores, cuide da sua formação de uma forma abrangente, integral, entenda que o seu processo de educação e de formação não é uma fase da sua vida, ela tem que ser um estilo de vida, né? Mas, acima de tudo, eu quero deixar uma mensagem de encorajamento para todo mundo que estiver nos ouvindo, nos dando aqui o privilégio da sua atenção, do seu tempo, para que você contemple essa carreira com bastante vigor. Muito obrigada. Assina embaixo. Eu Joia. sou aí adepta ao planejamento financeiro e quanto mais planejadores, melhor eu acredito que será a nossa sociedade e economia aqui. Então, buscamos um Brasil economicamente mais estável, que hoje tá difícil, né? No dia a dia. Bom, muito obrigado novamente, Carlos, pela sua participação. Encerramos hoje mais um episódio de F Carreiras. Não se esqueça, não está inscrito, se inscreve, Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Temos todos os episódios gravados no YouTube. Muito obrigado pelos nossos ouvintes, pela participação de todos aqui hoje e até a próxima semana.